Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã de estudo aqui na Batista Vila Formosa. Você pode nos acompanhar, já estamos pelo canal do YouTube ou, se preferir, também pelo canal do Facebook. Aproveita aí para convidar os amigos, para compartilhar. É uma alegria, um privilégio nessa manhã de domingo estar aqui para poder compartilhar da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo e hoje seja muito bem-vinda também, é claro. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus. O Natal está se aproximando e decidi compartilhar um pouco da palavra do Senhor no aspecto do ministério da vida de Jesus. Mas antes eu tenho um convite muito especial para você. Preste bastante atenção, divulgue, convide os amigos, familiares. Hoje, dia 19 de dezembro, a partir das 19 horas, nós estaremos celebrando o nascimento de Jesus, as comemorações de Natal continuam e nós teremos o musical Vivendo o Novo Natal, um musical muito bonito apresentado pelo coro principal da Batista Vila Formosa. Você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, mas também pode estar presente conosco no nosso culto às 19 horas. Não é necessário fazer reserva, mas é necessário, é claro, protocolo de segurança, a máscara, né, para estar conosco. Será uma alegria, será um privilégio receber você, família, seus amigos e com certeza será uma programação abençoadora, tá bom? Conto com a sua participação, permaneça aí, vamos a mais uma participação musical e aí sim vamos ouvir o recado do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Com toda a minha força e
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui, mesmo que à distância, pelo canal do YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo, você e a sua família. E eu quero compartilhar nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, algumas características de Jesus, que foi muito mais do que um pregador. Quando nós estamos nos aproximando da celebração do nascimento de Jesus Cristo, a comemoração do Natal, quero compartilhar com você, nesta oportunidade, sobre esse tema, sobre a vida de Jesus. Mas antes, porém, vamos orar, vamos pedir direção do Espírito Santo, tanto na explanação da palavra do Senhor, como na compreensão dessa mesma palavra. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui juntos, Pai querido, para transmitir a Tua palavra e que a Tua palavra possa alcançar vidas, alcançar corações e que possamos utilizar realmente os meios de transmissão, as redes sociais, para levar a palavra de boas novas, para levar uma palavra de esperança. Te agradecemos pela vinda de Jesus Cristo a esse mundo, te agradecemos, Pai querido, porque Ele cumpriu o seu ministério, porque Ele se sacrificou no meu lugar, no nosso lugar, e por isso eu quero te agradecer. Quero te pedir que mais uma vez o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação, tanto na explanação quanto na compreensão da Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero utilizar como texto base o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15, que vai dizer o seguinte: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Interessante que o propósito do Evangelho segundo Marcos é registrar o início do ministério público de Jesus Cristo. Ele tem aquele momento que João Batista, como percursor, pregava, batizava, e nesse tempo agora poderíamos dizer que João Batista sai de cena, né? Ele é preso e aí entra em cena o ministério público de Jesus Cristo. Também podemos pensar um pouquinho nesse ministério de Jesus, e o que Marcos diz especificamente no capítulo 1 é que ele vai enfatizar exatamente o que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele era, e que ele realmente era um verdadeiro pregador, mas a gente pode discorrer um pouquinho mais e saber e constatar que ele foi muito mais do que um pregador. E aí, para recorrer a essas características, nós podemos utilizar também outros textos da Bíblia Sagrada. E eu quero, além de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, mostrar para vocês, nesta oportunidade, no mesmo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, mas os versículos 9 a 11, que vai falar que Jesus Cristo, além de ser um pregador, ele se identificava com os pecadores. Olha que interessante. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Esse texto vai mostrar que Jesus Cristo, na realidade, veio se identificar com os pecadores, se identificar com o ser humano, naquele momento, inclusive dando exemplo ao ser batizado. Não haveria necessidade disso se pensarmos em todo o contexto, mas Jesus Cristo dá um exemplo. Inclusive João Batista fica meio titubeante de batizar Jesus, fica na dúvida, né? Fica acanhado, mas Jesus Cristo então se coloca à disposição. Quando Jesus Cristo faz esse gesto, quando Jesus Cristo vem a esse mundo desempenhando o seu ministério e é batizado, nesse texto especificamente, ele está dizendo, ele está mostrando na prática, né? Além de dizer, além de pregar, ele está mostrando a sua identificação com os pecadores, o seu cuidado, andar junto com os pecadores, andar como ser humano, passar pelas lutas e dificuldades. Além de pregar o Evangelho, Jesus Cristo se faz homem, vem a esse mundo
para viver no meio dos pecadores, enfrentando as lutas e dificuldades desse mundo. E o texto fala justamente sobre isso. Então, além de Jesus Cristo ser um grande pregador, né, com certeza, mas ele tem essa característica da prática, da vivência do Evangelho, daquilo que ele pregava na prática. E a primeira característica que eu quero destacar é exatamente essa, a identidade, a identificação, melhor dizendo, de Jesus com os pecadores. E nós podemos caminhar também ainda no mesmo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, mas os versículos 12 e 13 que nós vamos ver, vai falar: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviram. Jesus Cristo, além de se identificar com os pecadores, ele também experimenta a tentação. E eu posso dizer que realmente esse momento, esse período que o texto fala, de 40 dias sendo tentado, não é fácil, né? A dificuldade é grande, mas Jesus aqui mais uma vez se mostra que veio com uma missão definida e ele iria passar por todas as etapas já pré-definidas. Ele veio para salvar o pecador, ele abre mão do seu trono para fazer a vontade do Pai. E está inserido nesse ministério, nesse trajeto, além dessa identificação com os pecadores, a tentação também, porque Jesus participou, teve que participar, teve que passar por esse período de tentação, e é interessante que ele esteve frente a frente com Satanás. Satanás oferece tudo aquilo que ele tinha para oferecer de bens, de posição, e Jesus se mantém firme. E aqui ele dá um exemplo de que nós podemos sim superar as tentações. Claro que nós precisamos buscar forças no próprio Jesus, mas Jesus aqui então experimenta a tentação. Então, além de ser um pregador, além de estar identificado com os pecadores, ele passa por um período de lutas, de dificuldades, mas ele vence a tentação. Podemos caminhar lá para o versículo 16 a 20 do mesmo texto. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles o barco, e seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Uma outra característica importante que deve ser destacada no ministério de Jesus, muito mais que um pregador, é que ele faz discípulos por meio de conversas pessoais. Olha que interessante. Jesus passa conversa, né? Primeiro o texto vai falar, junto ao mar da Galiléia, ele passa lá e vê Simão e André, que estavam lançando a rede. Jesus se aproxima, conversa com eles. Então existe aqui uma interação, uma conversa bem pessoal. Talvez hoje nós precisemos tirar esse exemplo, né? Ainda mais agora, na era conectada, da internet, das redes sociais, mas o que as pessoas continuam tendo necessidade é esse contato pessoal, essa conversa pessoal. E muitas vezes o Evangelho também, nós precisamos retomar isso, mesmo que chegamos a diversos lugares com os recursos tecnológicos, mas nós não podemos deixar de lado esse contato pessoal, essa pregação pessoal, né? Esse caminhar juntos. Eu tenho sempre dito aqui na Batista Vila Formosa, principalmente para os recém-chegados, que eles devem ser acompanhados e a igreja precisa acompanhá-los, a igreja precisa caminhar junto com eles. E aí Jesus aqui então dá esse exemplo, quando ele faz discípulo por meio de conversa pessoal, ou faz discípulos por meio de conversas pessoais. Precisamos desenvolver um pouco mais que isso. Então, Jesus, muito além da sua pregação, muito além de tudo aquilo que ele já vinha fazendo, ele tem esse tempo para conversar, para dialogar, para convencer. E é interessante que logo em seguida, os futuros discípulos, porque no texto ainda não são discípulos, eles foram convidados, eles deixam tudo. E aí, nós vamos lá, Simão e André,
né? E aí depois Tiago e João, e eles abandonam tudo. Então essa conversa pessoal, esse contato pessoal, essa evangelização pessoal, podemos dizer isso, de Jesus, vai surtir efeito. Essa conversa, né, com os futuros discípulos vai surtir efeito, eles abandonam tudo e começam então a caminhar com Jesus. É uma lição muito importante que nós precisamos tirar para os dias de hoje. Além de se identificar com os pecadores, né, a igreja não pode estar numa redoma, ou nós que somos convertidos ou cristãos, às vezes queremos ficar numa redoma, sem ter contato, sem ficar naquele isolamento. Na realidade, Jesus não veio fazer nada disso, mas ele veio realmente ter o contato, se identificar com os pecadores, passar por essas tentações, e aí ele faz os seus discípulos aqui através de conversas pessoais. Interessante também que nos versículos de 21 a 28, o texto vai dizer exatamente o seguinte, a outra característica a ser destacada no ministério e na vida de Jesus Cristo. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui Jesus já começa a ser percebido de forma diferente, o seu ministério, a sua pregação. E essa autoridade vem da vivência, daquilo que ele fazia na prática, diferente dos escribas. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles os obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus conforta, ou confronta, melhor dizendo, o mal. Ele conforta a pessoa, mas ele confronta o mal, assim como ele fez durante os 40 dias de tentação, né, confrontando ali o inimigo ali frente a frente. Aqui novamente ele confronta o mal pessoalmente, uma característica muito importante do ministério de Jesus. Também devemos repensar nos dias de hoje esse confronto, mas para que possamos ter esse confronto e sair vencedor como Jesus, há uma necessidade de autoridade, e essa autoridade vem do próprio Senhor. E aqui o texto é bem claro em enfatizar e dizer o quê? Que Jesus já estava sendo reconhecido como autoridade, porque ele era diferente daqueles que pregavam e não viviam, mas ele pregava e vivia. Nos dias de hoje, nós precisamos pensar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Se fala muito, se prega muito, e é necessário sim, mas muito mais necessário é a vivência, é o testemunho. E aí Jesus aqui confronta o mal pessoalmente com a sua autoridade e expulsa qualquer espírito imundo, e ele realmente dá esse exemplo. Imagine como é que não foi o alvoroço naquele momento, naquele tempo. Então essa característica de Jesus também deve ser ressaltada. Se caminharmos no dos versículos 29 a 34, vamos caminhar também falando de outras características do próprio Jesus no desenvolvimento do seu ministério aqui nesse mundo. Vamos lá, a partir do versículo 29 agora até o 34, vai acontecer o seguinte: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los, ou servir o Senhor Jesus e aqueles que estavam com ele. Interessante que, a gente continuar um pouquinho, no versículo 32 a 34, vai dizer assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Ele chega lá no templo, vai fazer uma retrospectiva rápida aqui.
Jesus então é batizado por João Batista depois é preso, ele começa a desenvolver o seu ministério público, e aí através do batismo ele dá um exemplo, né, da identidade, identificação com os pecadores. Aí ele é levado ao deserto durante 40 dias, é tentado, confronta o inimigo ali, tete a tete. Depois ele passa por esse período e aí então ele vai convidar pessoas para estar junto com ele, né, convidar para que sejam discípulos, e aí então ele tem aqui um contato pessoal, conversa pessoal ou conversas pessoais com aquelas pessoas que passam a segui-lo e aí futuramente os seus discípulos. Depois ele caminha ainda desenvolvendo o seu ministério no próprio templo, na sinagoga, quando ele começa a pregar, quando ele começa a ensinar com autoridade, e o povo já percebia uma diferença entre eles e aqueles que estavam ali pregando, dirigindo, né, os escribas. O pessoal começa a perceber uma autoridade diferente, aí alguém se manifesta com espírito imundo e aí ele com autoridade expulsa. Agora ele vai então para a casa de Pedro, né, o texto fala muito bem sobre isso, foram para a casa de Simão, né, e aí a sogra dele está adoentada e Jesus se compadece então e cura naquele momento. E aí a notícia se espalha. E aí todos começam a levar aonde eles estavam muitos enfermos e endemoniados. Veja que a notícia, como hoje nós temos aqui as redes sociais, às vezes eu fico pensando, chega em diversos lugares, né? A informação é instantânea, tudo conectado, mas olha como também na época de Jesus tinha dessa maneira. É claro que a propagação é diferente, né? De pessoa para pessoa, na linguagem popular, de boca a boca, as pessoas iam fazendo essa divulgação, mas aí com esse acontecimento as pessoas se juntam e já começam a levar todos os enfermos e os endemoniados para que Jesus pudesse curar e libertar. E ele aqui dá uma demonstração de preocupação, de cuidado, de amor para com todos aqueles que o procuravam. Então ele se preocupa também com os doentes, e aqui os doentes tanto no aspecto físico, né, quanto do aspecto espiritual. Jesus sempre se preocupou com o ser humano, Jesus sempre se preocupou com o homem e com a mulher. Jesus Cristo sempre teve na mente essa preocupação, esse cuidado e esse amor. E aqui no texto está mais que claro, demonstrado que além do pregador, ele vivia, além de ser um pregador, melhor dizendo, ele vivia a sua pregação na prática, demonstrando aqui a sua preocupação com os doentes, com aqueles que estavam necessitados, com aqueles que estavam endemoniados, e Jesus então dá continuidade ao seu ministério. Mas tudo isso nós não podemos esquecer que Jesus era um homem de oração, mesmo sendo Filho de Deus, vindo a esse mundo, ele era um homem de oração. E aí está um exemplo muito grande que nós precisamos ter para os dias de hoje. Se Jesus, com toda a sua autoridade e poder, tinha necessidade de orar, ele orava dando exemplo, imaginem só nós, a nossa vida, como vamos pregar, como vamos orar se não temos uma vida de oração. E aí nos versículos de 35 a 39 nós vamos constatar essa vida de oração de Jesus, essa característica dele. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Interessante que Jesus alicerça o seu ministério, né, na vivência daquilo que ele está pregando, é claro, dando exemplo, mas ele se fortalece através da oração, buscando forças do Pai, buscando direção, buscando a cada dia continuar desenvolvendo o seu ministério na dependência do Pai. Jesus Cristo dá um exemplo muito grande aqui da necessidade que todos nós temos de oração. A oração vai nos fortalecer, a oração vai nos aproximar do Pai, como Jesus próximo se aproximava mais do Pai nesses momentos de oração.
E aí as suas forças eram renovadas para enfrentar todas as lutas, dificuldades, enfrentar inclusive a morte de cruz. Jesus Cristo dá o exemplo de que para desenvolver o nosso ministério, o nosso dom, ou realmente sermos um cristão verdadeiro, é necessário uma vida de oração. Jesus Cristo dá o exemplo no batismo, Jesus Cristo dá o exemplo quando está se relacionando com os pecadores, Jesus Cristo dá o exemplo que precisamos dessas conversas pessoais, de pregar o Evangelho de uma forma pessoal. Jesus Cristo se preocupa com todos aqueles que são carentes, estão doentes, estão passando por lutas e dificuldades, mas Jesus Cristo busca também a sua força através da oração. E esse é um exemplo que Jesus dá muito além da sua pregação, muito além de ter sido um pregador, o maior de todos, mas aqui ele mostra que a sua vida, a sua pregação estava alicerçada também numa vida de oração. E eu quero destacar por último, no mesmo capítulo 1, já chegando ao final dos versículos, vamos agora dos versículos 40 a 45. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu e lhes disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia ao ponto de não mais poder Jesus, preste atenção, entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse leproso, ele ficou tão contente que ele não obedeceu Jesus. Mas Jesus aqui dá um exemplo também que muito além do pregador, do maior de todos os pregadores, Jesus toca e se preocupa com os rejeitados. Você sabe, a narrativa bíblica, histórica, vai dizer que quem tinha lepra era completamente rejeitado. Geralmente ficava numa caverna, ninguém chegava perto, ninguém encostava, nem os seus familiares. Jesus aqui vai de encontro, né? Jesus quebra esse paradigma, quebra essas questões, mas aí ele toca o rejeitado, ele toca o leproso. E aí ele determina para o leproso: olha, não é o momento de você sair divulgando, mas vai, se apresenta ao sumo sacerdote, né? No templo. E Jesus Cristo também aqui, é muito importante, às vezes a gente lê o texto com bastante calma, né? Estudar o texto. Ele diz o quê? Faz como Moisés determinou. Então, aquele leproso vai no templo, vai se apresentar ao sacerdote e vai oferecer uma oferta. Ele vai fazer como Moisés tinha determinado. E é interessante que isso era para servir de testemunho para todo o povo. Mas aí o que acontece? Esse leproso não consegue se conter. E aí mais interessante ainda que não tinha as redes sociais, não tinha a internet, mas ele sai divulgando em todos os lugares. E aí acaba, de certa maneira, né, dificultando um pouco mais o ministério de Jesus, porque aí Jesus era conhecido em todos os lugares e era conhecido publicamente. E aí ele teve que começar a pregar em lugares mais distantes dos centros, das cidades. Por quê? Porque todos queriam estar com ele. E aí ia acontecer tumultos, dificuldades, né? E aí então, para preservação também da segurança, da pregação, Jesus então passa a pregar em lugares mais retirados. Por quê? Porque o leproso que foi curado não conseguiu se conter, porque Jesus Cristo havia operado o milagre na sua vida. Eu quero caminhar para a conclusão, pensando um pouco mais e repassando sobre a vida de Jesus muito além de um pregador. Eu quero relembrar com você o texto de Marcos, capítulo 1, nós estamos discorrendo praticamente versículo por versículo, mas quero relembrar para encerrar. Jesus Cristo, além
de um pregador, do maior pregador de todos os tempos. Ele se identificou com os pecadores. Jesus experimentou a tentação. Jesus Cristo fez discípulos por meio de conversas pessoais. Jesus Cristo confrontou o mal pessoalmente, muitas vezes. Jesus Cristo se preocupava, sempre se preocupou com os doentes, com aqueles carentes, com aqueles à margem da sociedade. Jesus Cristo também dá um exemplo da onde via a sua força, o seu caminhar. Ele estava em intimidade, ligado com o Pai, através da oração. Jesus dá um exemplo aqui que nós precisamos cada vez mais nos dedicar a ter uma vida de oração. Por último, Jesus toca naquele leproso, cura aquele leproso, porque Jesus Cristo também se preocupa com os rejeitados e os excluídos. Fica aqui para todos nós, nesta oportunidade, o exemplo de Jesus Cristo do seu ministério, pregando sim, e volto a insistir, o maior pregador de todos os tempos, usava todas as estratégias possíveis, mas Jesus, além de ser o pregador, ele vivia na prática a sua mensagem, ele vivia na prática aquilo que pregava, ele mantinha intimidade com o Pai. Meu desejo, minha oração nesse momento é que todos nós, você que está me acompanhando, possa pensar um pouquinho, se Jesus se preocupava com todos, Jesus tinha uma vida de oração, de dedicação, de intimidade com o Pai, eu e você, que nos consideramos cristãos, precisamos andar exatamente como Jesus andou. Precisamos caminhar, desenvolvendo o dom e ministério que o Senhor nos confiou, tendo como exemplo, procurando, melhor dizendo, viver exatamente como Jesus viveu. Quero concluir dizendo que Jesus foi muito mais que um pregador, mas Jesus viveu a sua mensagem na prática, dando um exemplo a todos nós e ainda mais, mostrando que é possível superar as tentações, superar as dificuldades, viver amando muito mais, porque assim Ele fez e nós, como seguidores de Jesus, precisamos andar nos passos de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo complete em cada coração a sua palavra e que possamos ter oportunidade de caminhar e de desenvolver a nosso ministério, nosso dom, volto a insistir, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e até a próxima, se Ele mesmo nos permitir.